Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 894 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp ou também na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais e deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, que não custa nada e fortalece demais esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Iniciamos com os recursos repetitivos. O primeiro deles, inserido na Lei de Execução Penal, é a tese repetitiva tema 1357 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: 1. É cabível a remissão de pena por aprovação no Enem, ainda que o sentenciado tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena, pois a aprovação no exame demanda estudo por conta própria e representa fato gerador distinto da mera certificação de conclusão do ensino médio. 2. É cabível a remissão da pena pela aprovação no ESEJA, ainda que o sentenciado já possuísse, ao ingressar no sistema prisional, certificação de conclusão do mesmo nível de ensino avaliado, pois a aprovação no exame durante o cumprimento de pena configura esforço educacional autônomo apto a justificar a remissão. E 3. Não é cabível nova remissão de pena quando o fato gerador educacional, aprovação em exame ou conclusão de ensino médio, já tiver sido integralmente utilizado para remissão anteriormente concedida na mesma execução penal, configurando-se na hipótese indevido bis in idem. Então, gente, estamos tratando aqui de remissão de pena, não é? Remissão aqui com cedilha. Não confunda com a remissão com 2 S, que é perdão, né, de alguma forma, da pena. Remissão com cedilha é essa remissão aqui que se dá por meio do trabalho ou do estudo, está lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal. Quando a gente fala na remissão pelo trabalho, ela é possível só no regime fechado e semiaberto. Já a remissão por estudo, ela é possível inclusive no regime aberto. Remissão pelo trabalho, como é que se dá? 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho. E já pelo estudo, 1 dia para cada 12 horas de frequência escolar, dividida em no mínimo 3 dias. Mas aí quando a gente fala na remissão pelo estudo, também há aquela possibilidade do estudo por conta própria, inclusive remissão pela leitura. Há resoluções do CNJ que tratam disso tudo, e também há a possibilidade, que está lá no parágrafo 5º, de acrescer 1/3 do tempo no caso de conclusão de ensino fundamental, ensino médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que isso seja certificado pelo órgão competente do sistema de educação. Beleza? Aí existe um debate muito forte, que é acerca do Enem e do Enseja. O Enem, não é? Nós conhecemos muito mais, obviamente, que é aquele exame que, historicamente, ele estava associado à conclusão do ensino médio, mas hoje, né, já há muito tempo, na verdade, ele é visto como um mecanismo de acesso ao ensino superior, feito através do SISU, do ProUni, FIES, enfim. Já o Enseja, ele está relacionado com a educação de jovens e adultos. Então, aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar enquanto era criança, adolescente, quando ele já é jovem adulto, ele passa a estudar e ele realiza essa prova para que ele tenha um certificado de conclusão, seja do ensino fundamental ou do ensino médio. Está previsto lá na resolução 391 de 2021 do CNJ que a pessoa que é aprovada ou no ICEJA ou no Enem, ela tem direito à remissão equivalente a 50% da carga horária daquele nível de ensino, seja nível fundamental ou seja o nível médio, beleza? Mas aí existe um debate muito forte,
que é o daquela pessoa que ela já tem ensino fundamental ou já tem ensino médio, mas ela é aprovada no exame estando presa. Então, por exemplo, o Zezinho já tem ensino médio, mas ele faz o Enem enquanto ele está preso, ele é aprovado. E aí, ele tem direito a remir a pena? E aí, esse debate sempre foi muito acalorado, né? Mas o STJ agora definiu, por meio de tese repetitiva, que sim, tanto o Enem quanto o Enseja, mesmo que ele já fosse formado antes no ensino médio, por exemplo, tá? Agora, não confunda, gente, por favor. Esse 1/3 a mais, que é em virtude da conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, aí não é possível acrescer, porque nesse caso concreto ele já tinha o ensino médio, né, por exemplo. Então você não acresce esse 1/3, mas ele vai ter direito a remir, porque se entende o quê? Que se essa pessoa foi aprovada no Enem durante o período em que estava preso, ele precisou estudar. E esse esforço adicional para estudar, ainda que preso, é que vai ser recompensado por essa remissão de pena. Beleza, gente? Agora também não é muito cuidado aqui no terceiro ponto da tese. Não é possível também que o preso faça Enem todo ano e todo ano seja aprovado e todo ano ele vai remir a pena. Né? Também não é para isso. Aí seria um bis e idem. Você não pode utilizar mais de uma vez na mesma execução penal a aprovação no exame para remir a pena, beleza? Então, gente, como é que ficaram aqui as teses? 1. É cabível a remissão da pena por aprovação no Enem, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena, pois a aprovação no exame demanda estudo por conta própria e representa fato gerador distinto da mera certificação de conclusão do ensino médio. 2. É cabível a remissão da pena por aprovação no Enseja, ainda que o sentenciado já possuísse, ao ingressar no sistema prisional, certificação de conclusão do mesmo nível de ensino avaliado, pois a aprovação no exame durante o cumprimento da pena configura esforço educacional autônomo apto a justificar a remissão. E 3. Não é cabível nova remissão de pena quando o fato gerador educacional, aprovação em exame ou conclusão de nível de ensino já tiver sido integralmente utilizado para a remissão anteriormente concedida na mesma execução penal, configurando-se na hipótese indevido bis e idem. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido também na Lei de Execução Penal, mais uma tese repetitiva, tema 1354 do STJ. Tese ficou da seguinte forma: é possível, para fins de cálculo da progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei 13.964 de 2019 e a ultratividade da redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado. Então, gente, o ponto principal aqui é o seguinte: imagina que o Zezinho foi condenado por 2 crimes. Um crime que era sem violência ou grave ameaça, na época ele era até primário, mas depois ele foi também condenado como reincidente específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Então, 2 situações aí, né, bem diferentes. O primeiro progride 1/6, o outro, né, agora é 85% para progredir. Mas tudo foi unificado na mesma guia de execução penal, obviamente. Aí vem a pergunta: como é que vai se dar a progressão? Ele vai ter que cumprir 85% de tudo? Ou, por exemplo, se tem um crime que ele na época era primário, de crime sem violência ou grave ameaça, aí vai ser 1/6 em relação a esse, mais 85% só em relação ao crime mais grave. Gente, cada crime vai seguir o seu percentual específico, tá bom? Então não tem como pegar o maior percentual e aplicar indistintamente a todas as penas que estão ali unificadas na execução penal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é o de que é possível aplicar, não só é possível, né, como deve se aplicar a retroatividade da norma penal mais benéfica quando se tratar
de uma questão de ultratividade da lei penal, porque nós tivemos muitas modificações nesses percentuais de progressão de regime prisional, né? Antigamente era muito simples, antes do pacote anticrime, eu até confundo isso, mas se não me engano era um sexto, 2/5 e 3/5, né? Conforme fosse crime comum, ou crime hediondo, ou reincidente. Enfim, eram três frações, né? Isso mudou tanto que até deu um nó na minha mente aqui agora, de recordar exatamente. Depois do pacote anticrime, nós tivemos vários percentuais diversos. Aí você olhar se era primário, reincidente com violência ou grave ameaça, sem violência ou grave ameaça, primário hediondo, enfim. Aí depois isso foi ficando ainda mais complexo, e cada vez. E hoje em dia nós temos percentuais que vão de um sexto até 85%, né? Mas aí você tem que observar qual era a lei que estava vigente na época do fato e ver se a lei nova é mais benéfica. Se for mais benéfica, você aplica a lei nova. Se a lei da época do fato for mais benéfica, você aplica a lei da época do fato em relação àquele crime específico. E aí o que é clássico, não é? É aquela situação do agente que cometeu o crime hediondo, que ele é reincidente em um crime que não era hediondo, né, por conta de um crime que não era hediondo, mas ele não é reincidente específico. E aí, antes do pacote anticrime, não havia essa diferenciação entre reincidente específico e reincidente genérico. Com o pacote anticrime, passou a ter. Então, essa situação específica do agente que cometeu o crime hediondo e não é reincidente específico, é reincidente genérico, acabou que o pacote anticrime foi benéfico para ele, era uma fração menor. Então você tinha ali a aplicação da lei penal nova em relação a esse especificamente. Na maioria dos outros casos, não. Aí a lei penal mais antiga era mais favorável. Então você tem que observar tudo isso daí, beleza? Não é mais simples fazer progressão de regime. Na verdade, agora é um negócio bem complexo e cada dia a gente tem que lembrar de uma nova situação. A última, né, foi a do feminicídio. Nós temos agora 75% para o agente primário condenado por feminicídio, vedado livramento condicional. Então, como é que ficou o destaque, ou melhor, como é que ficou a tese repetitiva tema 1354? É possível, para fins de cálculo da progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei 13.964 de 2019 e a ultratividade da redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado. Seguindo agora os julgados da Corte Especial, primeiro foi inserido no Código Penal destaques da seguinte forma: 1. Não há que se falar em bis in idem na imputação dos delitos de peculato desvio e de corrupção passiva, quando a denúncia trata os mencionados delitos de forma individualizada, bem como a imputação dos delitos de fraude à licitação e corrupção passiva, já que o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, busca punir com maior rigor o agente que efetivamente realiza o ato priorizando o interesse particular. E 2. Eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto da vantagem indevida no campo da corrupção passiva e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração no crime de lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único, se estiver atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. Então vamos lá, né? A questão aqui trata de vários crimes, né? Na verdade, nós temos aqui simultaneamente crime de peculato, desvio e corrupção passiva, e depois de fraude à licitação e corrupção passiva, para verificar se existe aqui um bis in idem na aplicação conjunta dos tipos penais. Além disso, né, temos a questão do crime de lavagem, verificar se haveria também um bis in idem na aplicação concomitante do crime de lavagem de dinheiro.
e aí em todas as hipóteses aqui chegou-se à conclusão de que não haveria bis e idem. Então, peculato desvio está lá no artigo 312 do Código Penal. Ocorre quando o funcionário público ele desvia dinheiro, valor, bem imóvel, público ou particular, que ele tem posse em razão do cargo em proveito próprio ou alheio. Lembrando que o artigo 312 traz duas modalidades de peculato: peculato apropriação e peculato desvio. Aqui estamos tratando do peculato desvio. E a corrupção passiva? Artigo 317, consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa indevida para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. E há ainda uma causa de aumento que está lá no artigo 317, parágrafo 1º, que aí essa causa de aumento é a que está mencionada na tese, que é quando, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Então, um crime absolve o outro, ou você vai aplicar os dois crimes, né, de forma cumulativa. Aplica de forma cumulativa, não se aplica aqui o princípio da conjunção. Não há aqui um crime meio e um crime fim, tá? Na verdade, o peculato desvio e corrupção passiva tutelam desvalores distintos. As condutas são perfeitamente individualizadas. E o mesmo contexto fático ele pode contemplar múltiplas infrações penais, inclusive, além dessas, a possibilidade da lavagem de dinheiro. Da mesma forma, gente, aqui se a gente falar do crime de fraude à licitação, não se confunde com a corrupção passiva majorada. Não é a corrupção passiva majorada aquela situação lá em que se deixa de praticar um ato funcional em virtude do valor que foi recebido. Aí você pode dizer, então imagina que fraudou a licitação em virtude desse valor recebido. Então aqui nós não temos uma corrupção passiva, nós temos uma fraude à licitação. Não, você tem os dois crimes, na verdade, não é? E a questão é que essa majorante do 317, parágrafo 1º, ela tem o objetivo exatamente de aumentar a pena do crime de corrupção passiva. Então, gente, temos aqui crimes independentes, tá? Não há uma conjunção e é perfeitamente possível a aplicação conjunta dos crimes em concurso material. Então, como é que ficaram os destaques? 1. Não há falar em bis e idem na aplicação dos delitos de peculato, desvio de corrupção passiva, quando a denúncia trata dos mencionados delitos de forma individualizada. Esse aqui é o ponto, tá? Só fazendo parênteses, forma individualizada. Bem como na imputação dos delitos de fraude à licitação e corrupção passiva, já que o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, busca punir com mais rigor o agente que efetivamente realiza o ato priorizando o interesse particular. E 2. Eventual colidência temporal entre o recebimento indireto da vantagem devida no campo da corrupção passiva e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração no crime de lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se estiver atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da primeira turma. Primeiro deles, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o Estado de São Paulo deverá elaborar um plano dialógico destinado à elaboração do protocolo de atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o qual deverá ser apresentado, acompanhado e aprovado pelo juízo da execução. Então, isso aqui decorre de reiteradas denúncias de uso desproporcional de força policial, detenção em massa, emprego indevido de bomba de efeito moral em manifestações no estado de São Paulo. Em um primeiro momento, a Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou a necessidade de imposição judicial de um protocolo sob fundamento de que isso representaria interferência indevida do Poder Judiciário na política pública de segurança. Mas o STJ discordou, entendeu que a ausência de regulamentação adequada da força policial em manifestações acaba caracterizando uma omissão estatal. Então, seria, assim, necessária uma intervenção judicial, e aí determinou
que o administrador elaborasse um plano dialógico, estrutural e acompanhado pelo juiz da execução. Perceba que o judiciário não vai elaborar o plano. Ele simplesmente determinou que o Estado de São Paulo elabore esse plano de forma dialógica. Mas dialógica com quem? Gente, dialógica com a Defensoria Pública, que foi a autora da ação, dialógica com a sociedade civil, com as outras instituições do sistema de justiça, com especialistas, não é? Tudo isso com o objetivo de chegar a um plano técnico que seja adequado e que não seja simplesmente imposto de uma forma unilateral pelo Estado e, obviamente, isso com a supervisão do juízo da execução, beleza? Então, caberá ao Estado de São Paulo elaborar esse plano, que tem que ser um plano dialógico e supervisionado pelo juízo da execução. Então, como é que ficou o destaque? O Estado de São Paulo deverá elaborar um plano dialógico destinado à elaboração do protocolo de atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o qual deverá ser apresentado, acompanhado e aprovado pelo juízo da execução. Antes de seguir em frente, gente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da segunda turma. A primeira delas foi inserido na Lei 8.080 de 90, Lei do SUS. Não vou reler ao final para não ficar muito repetitivo, porque é uma tese um pouco grande. Então, bastante atenção nessa primeira leitura. 1. O custeio de tratamento no exterior é admissível apenas em caráter excepcional, mediante demonstração cumulativa da inexistência de alternativa terapêutica eficaz no país, comprovação científica robusta de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira, com deferência às políticas públicas do SUS. 2. A presença de centros nacionais habilitados para o transplante intestinal isolado ou multivisceral afasta, em princípio, a necessidade de deslocamento ao exterior, salvo prova de ineficácia ou risco específico acrescido da alternativa nacional. 3. Decisões judiciais em saúde devem se apoiar na medicina baseada em evidências e em pareceres técnicos qualificados, não bastando prescrição ou relatório médico isolado para afastar diretrizes do SUS. E 4. Não há direito subjetivo à melhor tecnologia disponível em centros estrangeiros. Exige-se imprescindibilidade concreta do tratamento no exterior, em respeito aos princípios da isonomia, equidade e racionalidade na alocação de recursos públicos. O caso concreto aqui, gente, era de uma criança que tem um grave problema de saúde, uma insuficiência intestinal, e ela depende de um transplante intestinal completo para sobreviver em médio e longo prazo. Existe algum hospital no Brasil que faz esse transplante? Existe. Existem hospitais habilitados pelo SUS para a realização dessa cirurgia. Mas a família ajuiza uma ação contra a União pedindo que essa cirurgia seja realizada em um determinado hospital estrangeiro que é referência. Tá? Ele tem melhores taxas de sobrevida, uma equipe especializada em pacientes pediátricos e, por isso, a família quer que essa cirurgia seja realizada no exterior. É possível deferir? O STJ entendeu que não. Por quê? Porque até é possível, não é em tese, que o SUS custeie um determinado procedimento no exterior, mas só em caráter excepcional e tem que demonstrar que não há uma alternativa terapêutica eficaz no país, tem que ter uma comprovação robusta da eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica, também da incapacidade financeira da pessoa, e deferência às políticas públicas do SUS. No caso concreto, foi demonstrado que existem hospitais no Brasil aptos a realizarem essa cirurgia.
Ah, mas professor, pelo que eu entendi aí, esse hospital estrangeiro tem taxas melhores de sobrevida, ele é referência. Certo, gente. Mas olha só o que o ponto 4 nos conta. Que não há um direito subjetivo à melhor tecnologia disponível em centros estrangeiros. Se a gente for levar isso a rigor, sempre ou quase sempre vai existir um hospital que é referência em um determinado tipo de procedimento cirúrgico e que vai estar em um nível acima dos demais. Mas será que realmente o Estado brasileiro tem a obrigação de custear sempre o acesso ao melhor hospital disponível no mundo para tratar daquilo? Não, não é? Infelizmente não. Infelizmente é necessário uma deferência à política pública do SUS, respeitando a melhor distribuição dos recursos, beleza? E só para finalizar aqui, o ponto 3 é a questão de que a decisão judicial ela deve se apoiar na medicina baseada em evidências, em pareceres técnicos qualificados. Não basta, então, prescrição ou relatório médico isolado para afastar a diretriz do SUS. Aqui, né, gente, é um ponto que tem sido levantado em todos os importantes julgados que tratam sobre política de saúde, sempre a necessidade, não simplesmente de um relatório médico, de um pedido médico, mas sim de medicina baseada em evidências. O que é medicina baseada em evidências? É aquela evidência que decorre de estudos de alta confiabilidade. Há julgados em que o STJ até traz quais são esses estudos. Ele fala que são os ensaios clínicos randomizados, as pesquisas de meta-análise e as revisões periódicas. Esses são, ou melhor, essas são as pesquisas padrão ouro, que podem, de fato, ser utilizadas para a definição de políticas públicas, definição também de decisões judiciais em situações que demandem a atuação, né? Então, gente, como eu disse, eu não vou reler o destaque e eu vou ficar por aqui e nós voltamos com a parte 2, já com julgados da 4ª turma do STJ. Eu aguardo vocês lá.